Bem-vinda! Obrigada! Hoje tenho comigo a Kátia Neves, especialista em segurança rodoviária infantil, um tema muito importante. A Kátia tem o projeto Bona Bebé e durante o confinamento criou o The Bonus Daughter, um perfil no Instagram para ajudar pais a abordar esta questão da segurança rodoviária infantil. Vamos ver então o que é que a Kátia tem para nos dizer. Olá! Obrigada por este convite. Estou muito contente de estar aqui contigo. Obrigada por teres aceito. O que é a segurança rodoviária infantil? Olha, a segurança rodoviária infantil é o tema que mais me apaixona. É verdade, porque é aquilo que permite ter um contributo para ter as crianças e os nossos bebés protegidos. E durante muito tempo, quando eu comecei nesta área há 15 anos atrás, o que acontecia é que toda a informação que estava a ser divulgada para os pais era muito comercial, era muito marketing à volta, falava-se muito do melhor, do mais confortável, mas não se falava de questões técnicas. E despertou-me imensa curiosidade, quer dizer, nós estamos aqui a falar de vidas de crianças, não podemos estar só aqui a falar com superlativos. Convém, e adjetivos, convém que saibamos do que é que estamos a falar. E no meio disto comecei a investigar, tu conheces-me, tu sabes que eu gosto de saber tudo assim ao pormenor, e comecei a ver que a maior parte da informação que tínhamos no mercado era super incorreta, que se por acaso aquelas crianças que andavam a viajar tivessem um acidente não estavam devidamente protegidas, e tomei para a minha missão divulgar mais informação. Já era um pouco feito pela APSI, na altura, que falava um pouco de viajar contra a marcha, só que não conseguia ter uma projeção grande. E eu tomei esse papel para mim. Eu tomei de vamos proteger crianças. A APSI é a Associação Portuguesa para a Segurança Infantil, que está ligada ao Ministério da Saúde. É como um satélite. Uau! Sim, mas eles já falavam bastante desta questão do andar contra a marcha na altura, só que não conseguiam ter impacto por falta de suporte. E eu achei que tinha forma de trazer esta mensagem para os pais e mostrar, porque quer dizer, quando eu descobri que os meus bebés, na altura, né, que agora já têm 11 e 9, que não estavam devidamente protegidos, porque a mais velha andou virada para a frente, aquilo foi um choque para mim. E quis saber o que é que afinal se passava, porque é que havia tantas cadeiras viradas para a frente, afinal porque é que havia tantas cadeiras mal instaladas, porque cerca de 70% das cadeiras andavam incorretamente instaladas. E depois, porque é que isto era importante? Porque eu e tu andámos soltas no automóvel. Sim, e todas as pessoas da nossa geração, não é? Sim, às vezes também ouço esse comentário, mas para tanta preocupação, nós andávamos aos saltos no carro. Mas falaste num assunto que eu queria voltar, o andar contra a marcha. Sim. Porquê que o andar contra a marcha é mais seguro? Ok, olha, podemos logo ver isso na fase do bebê. Não existem bebés a andar virados para a frente, tu não consegues pôr, não tens essa escolha, não é? Os bebés andam naquilo que nós chamamos de ovinhos, baby cocks, não sei se cadeira de bebê, que aqui em Portugal não se utiliza tanto, e viajam sempre contra a marcha, sempre. E nós achamos isso normal. E é a única forma que temos de proteger o bebê em caso de acidente, é ele viajar contra a marcha. Porquê? Tem a ver com esta questão do corpo, que não é igual num bebê como é igual num adulto. Tu vês que os bebés não conseguem segurar a cabeça, nós olhamos para os nossos filhos e de certeza que tu revês no Baby S que é um cabeçudo, não é? Tu olhas para são cabeçudos. Mas pronto, todos os bebés são cabeçudos. Nós quando olhamos para a cabeça deles, em comparativamente com o corpo, são os cabeçudos. A largura da cabeça é gigante. E o que é que acontece? Enquanto nós, num adulto, a cabeça representa 6% do peso corporal, um bebê com 1 ano representa 20% ou 25%. Então, se eles forem virados para a frente, ou seja, os bebés viajam sempre contra a marcha, a questão é, e a seguir? Porque é que há a opção de virar para a frente no mercado, se não é seguro? A seguir, a cabeça continua a representar 20% do peso corporal. Quer dizer que se um bebê for virado para a frente e houver um acidente a 50 km/h, a pressão que a cabeça exerce sobre o pescoço chega a ser superior a 300 kg.
é impossível, tu não consegues segurar 300 kg, muito menos o pescoço do bebê consegue segurar. E então, pronto, é isto que eu trago, é alertar. Reparem, o vosso bebê, apesar de já conseguir andar, de já dizer uma palavra ou outra, ainda não está capaz de ir virado para a frente, porque a intenção de ter uma cadeira é proteger, em caso de acidente. O que é que tu dizes então aos pais que dizem, e certamente será esse o pensamento deles, que uma criança, que eles mudaram a criança para a frente porque a criança ou chora muito, sim, ou fica mal disposta por andar contra a marcha? Qual é o argumento então que se pode apresentar? Isso é muito fixe tu teres trazido esses dois, porque muitas vezes isso não são coisas que se verificam, são receios que os pais têm. Ou seja, os pais têm receio porque é uma projeção, não é? Tu andas virada para a frente e se te imaginares a andar virada contra a marcha, achas que vais enjoar. Eu enjoo, mas o meu filho vai contra a marcha. Certo, mas é normal nós projetarmos, só que às vezes precisamos, é isso que eu digo aos pais, calma, vamos pensar um pouco aqui no que é que o que é que está a acontecer. O bebê enjoa de facto ou são vocês que enjoam? Porque quando ele vem do ovinho, ele já está a viajar contra a marcha. Isto já acontece, é algo que o bebê está acostumado. Ele não conhece outra realidade. Ele não conhece outra realidade e não está a enjoar. Agora, o outro ponto que tu disseste, que é bebés a chorar, isso acontece. Só que não tem a ver com o sentido da marcha. Tu até passaste por isso, não foi? Houve uma altura que o Baby S também não queria andar na cadeira e tu pensaste também... Era amarrado. Exatamente. E tu pensaste também que será que isto tem a ver com a marcha? E há pais que pensam, é legítimo pensar. Só que não tem a ver com o não quererem estar presos. Eles choram de estar no carrinho de bebê, eles choram de estar numa espreguiçadeira, eles choram de estar na cadeira alta. Eles querem sair e querem ir para o colo, com muita legitimidade. Só que nós, no nosso papel de pais, claro que temos que estar atentos às necessidades dos nossos bebés, não comprometendo a segurança. A segurança do nosso filho nunca se compromete, não é? Não é por ele querer ir para a estrada, que está cheio de carros, tu vais deixar passar sozinho. Ok, vais chorar e tu trazes para ti, porque não se compromete a segurança. O nosso papel é garantir a segurança dos nossos filhos, um dos papéis que temos. E, portanto, é isto que eu trago um pouco para o consciente dos pais. Relembrar que, atenção, ok, o vosso filho está a expressar uma necessidade, não tem a ver com o virar para a frente ou para trás. Agora, quando eles já viajam para a frente, que foi o que tu disseste, eu tento não assustar muito, né? Porque trazer esta... Imagina, eu sei o que senti, porque eu tive a minha mais velha a viajar para a frente e depois, de repente, comecei a receber toda esta informação e eu vinha de um background que percebo o que os pais estão a dizer, né? Eu andei solta no carro, andei no tejadilho a gritar e eu e o meu irmão andámos ali completamente soltos. Portanto, eu ficava a pensar, credo, que exagero, esta coisa de hoje em dia. Foi o meu primeiro pensamento, até que também aprendi que os nossos filhos fazem muito mais quilómetros do que o que nós fazíamos em crianças. Também, sim. Porque na nossa altura não havia creches até aos 3 anos. Não havia, só começavam a partir dos 3. Nós estávamos numa ama. E a ama, quando não eram as nossas mães ou avós, a ama era a vizinha de cima, ou a vizinha de baixo, ou do prédio em frente. Então nós não andávamos de carro como os nossos filhos andam nesta fase que é tão perigosa. Até aos 4, em que a estrutura da cabeça ainda é muito pesada. Nós andávamos de carro ao fim de semana e quando os nossos pais estavam mais atentos, percebes? Quando nós estamos numa viagem assim de piloto automático, aí é que podem dar mais acidentes. Os acidentes são mais urbanos do que de passeios. Então, ok, comecei a perceber esta necessidade e quando vejo pais que já tomaram a decisão de virar para a frente, eu tento entregar a informação um pouco mais calma, que é para eles não panicarem, porque os pais panicam. Panicam. Mas eu vou só deixar aqui um ponto. Eu não cheguei a questionar se o Baby S enjoava. Eu achava mesmo que era a questão do prender ou não entendi o que se passava. Porque eu fui muito bem treinada aqui pela Kátia. Não era o enjoo, era o não Ele querer, chegou a vomitar em cima de mim numa viagem para a Serra da Estrela. E eu percebi, porque ele comeu a meio da viagem. É impossível, eu própria... E lá está, eu sou um caso flagrante, eu enjoo a andar a pé, praticamente, e eu virada para trás, enjoo no avião, enjoo no barco, enjoo no comboio, enjoo em todo lado. Portanto, eu própria seria a primeira a pensar, o meu filho está a enjoar, mas eu não questiono sequer isso, porque o meu primeiro pensamento é isto é a realidade dele. Ele desde nasceu que anda virado para trás, há de continuar a andar virado para trás. Eu tenho...
temos aqui 2 modelos e também vou falar sobre essa questão porque acho que é importante. Eu tenho o carro do meu marido, tem a cadeira atrás e tem um espelho para eu poder controlar pelo retrovisor o que o meu filho está a fazer, se está a dormir, se está sentado, se não está. E no meu carro tenho o Isofix ou iSense à frente, veio com o carro e, portanto, ando com ele por vezes à frente porque me sinto mais segura, estando sozinha, ele estar ali ao meu lado. Pronto, portanto, temos aqui os 2 modelos. Há algum melhor do que o outro? É assim, em termos científicos puros, o melhor lugar, quando temos 3 lugares atrás, é o do meio. O do meio? O do meio. Quando existem 3 lugares atrás, ou seja, imagina se tiveres 3 isofixos, que não é o caso do carro do teu marido. Não. Ok? Mas quando existe, são aqueles modelos mais familiares, quando existe 3 lugares atrás, o lugar mais seguro vai ser o do meio, porque o bebê vai estar mais distante da zona de impacto em caso de impacto lateral. Pronto, não é o normal. Depois passamos para a segunda parte. Em termos científicos puros, qual é o lugar mais seguro quando temos 2 lugares? É atrás do pendura. Está bem? Sim. E aqui há sempre muitos pais que dizem mas atrás de pendura isso é o lugar do morto, eu depois tenho tendência a proteger e devia vir atrás de mim do condutor. Só que não. Estatisticamente não existem diferenças significativas entre acidentes do lado esquerdo e acidentes do lado direito, okay? De quando recebemos impacto. E então vamos colocar a cadeira atrás do pendura por 2 razões. Uma, porque o bebê vai sair do lado do passeio e então sai de forma mais segura, porque podem acontecer tantos mais acidentes se tu retirares o bebê do lado da estrada. Sim. Okay? E o outro é também se prende com isto, a cadeira do pendura deve ir junto à cadeira do bebê, não deve haver ali um espaço. Devem viajar juntas e é mais difícil de garantir isso no condutor, atrás do condutor. Sim, no nosso caso, por exemplo, quer dizer, não chegávamos aos pedais. Não. E então essas são as razões, só que sempre com um adulto atrás, porque nada nos vai distrair mais da condução do que ter um bebê no automóvel. E é mesmo assim, então quando nasce começamos a ficar a olhar para trás de será que está a respirar? Será que não está a respirar? Se estivermos sozinhos. E então convém haver sempre um cuidador atrás. Agora existe esta questão que tu puseste, quando te estás a conduzir sozinha, como é que se faz? Qual é a opção mais válida? Não gosto de dar um conselho genérico aqui, porque acho que vai depender de cada um. Ou seja, de nada adianta o lugar mais seguro ser atrás, se depois a mãe vai à frente a conduzir e será que está a respirar? Será que não está a respirar? Está a chorar, para o carro no meio da autoestrada, o que acontece? O que acontece? Ou tenta chegar uma Xuxa, ou tenta fazer algo e dá guinadas no volante, isto acontece. Ok. Se a mãe não consegue, e é legítimo que não consiga, porque nada nos dispara mais o nosso cortisol do que o choro do nosso filho, se não consegue ter concentração na estrada, quando tem o seu bebê, então mais vale ter ele ao lado, ok? Mais vale ter ao lado por isto, porque tocas, porque isso acalma-te a ti e acalma o teu bebê. Sim. E tu consegues ter mais atenção na estrada. E é uma escolha válida. E há muitos acidentes reais em que, pronto, com consequências muito trágicas e o bebê no lugar da frente foi o único sobrevivente no acidente, contra a marcha. O airbag tem que estar desligado. Desligado, exatamente. É super obrigatório o airbag estar desligado. Esse é que é o grande perigo de colocar à frente, é ter um airbag ativo. Agora, imagina que... Porquê é que eu não gosto de dar este conselho genérico? Porque tu podes ser uma mãe que se distrai. Eu posso estar perante uma mãe distraída que, ao ter o bebê ali ao lado, vai, coisa mais fofa, e quer namorar com o bebê e distrai-se completamente da estrada. Então aí tem que ir para trás. A questão que a mãe ou o pai tem que se pôr quando viajam sozinhos com o bebê é onde é que eu me consigo concentrar mais na estrada, em que posição o bebê está no automóvel que me ajuda a ter mais concentração na estrada. Porque muitos acidentes vão diminuir se tu estiveres atento à estrada. No meu caso é ao meu lado, é mesmo, mas foi em consciência, sim, porque eu já testei as duas situações. Pronto, eu tenho sorte, realmente veio com o iScience e vou então aproveitar para falar sobre outro ponto. Coloca-se a cadeira ou o ovinho com o cinto de segurança ou com uma base? Há diferença? Há diferença.
Primeiro, deixa-me aqui fazer ressalva de o que é o iSize, que acho que há muitas pessoas que não sabem o que é o iSize. O iSize é a nova homologação, certo? Que é a R129. E ainda existem muitas cadeiras no mercado homologadas pela R4404. Isofix. Isofix tanto há no iSize como há na R4404. O Isofix foi inventado para diminuir o número de erros de instalação, é essa a intenção. E tanto existe na R4404 como na R129. A R129 iSize o que vem acrescentar é impacto lateral, ou seja, a homologação do impacto lateral. Ok, portanto, estamos a falar de Isofix, quando estás aqui a falar, e o Isofix são umas pinças que encaixam, que vão agarrar ao chassi do automóvel, umas âncoras que estão lá, que estão agarradas ao chassi do automóvel. Torna a instalação mais simples. Tu tens logo sinalética verde, não é? E se não tiveres a cadeira bem instalada, tens ali apitos chatos a dizer, está mal feito. Portanto, diminui imenso os erros. O que é que está errado? Não, mas ok, estão ali sinaléticas vermelhas e outras verdes e aquilo ajuda a ver. Pronto, e a questão que tu colocas é, tendo uma cadeira com Isofix, tanto sendo iSize ou não, vamos colocar os cintos de segurança ou não por cima. Ou usamos uma base, ou seja, algo que encaixa. É a base que encaixa e depois a cadeirinha vem assentar na base. Portanto, o que está encaixado é a base, não é a cadeira que é presa com cinto de segurança. É essa a pergunta, exatamente. Okay. Então é assim, se queremos ter a certeza que a cadeira está bem instalada, a utilização do Isofix vai ajudar imenso. Okay? Vai diminuir imenso os erros. Eu não te sei dizer quantas pessoas que inclusivamente frequentam o meu workshop, eu explico como é que se instala a cadeira, depois mandam-me fotografias de como é que a cadeira está instalada e mesmo assim tem erros. Há pormenores de erros. Agora imagina, estás a pôr uma cadeira, retirar, pôr uma cadeira, retirar, pôr, retirar, vai dar, tu não vais ter todos os dias, ou dificilmente terás todos os dias atenção ao pormenor, até porque depois há um bebê a chorar, e distrais-te. Portanto, a pergunta de Isofix sim ou não, eu diria, se puderem, sim. Okay. Utilizei antes o Isofix. Eu usei, daí a minha pergunta. E depois tem uma grande vantagem, é que aquela base deu depois para a outra cadeira a seguir. Era 0+, não é? A tua cadeira era 0+, porquê? Porque é uma cadeira que viaja contra a marcha. Ok? E então, por norma, as cadeiras que começam a viajar contra a marcha começam com o 0+, que é para começarem a partir dos 6 meses. Sim, parece que há uma sobreposição com o ovo. Sim. E há uma ligeira sobreposição, só que a tua cadeira especificamente viaja contra a marcha até aos 4 anos, até ao 1,5 m da altura do Baby S. Aquela já não vai marchar. Eu tenho uma BeSafe, aliás, todos os modelos que eu comprei foram da BeSafe precisamente pelas garantias que a marca me dá em termos de segurança e pronto, acho que lá está, a questão da segurança, para mim é non-negotiable, aposto. Mas essa cadeira já não vai até aos 4 anos, porque eu tive um acidente, bateram por trás e a cadeira ficou inutilizada. O meu primeiro pensamento foi, esta cadeira está inutilizada. E isto é algo que eu aproveitei para alertar na altura e até fiquei um pouco perplexa com a quantidade de perguntas que eu recebi nesse sentido, porque realmente há desconhecimento de que uma cadeira, quando tem um embate, esteja lá a criança ou não, o BBS não estava, e o meu primeiro pensamento, quando eu finalmente fiquei assim, pronto, bateram-me, não tive culpa nenhuma, mas eu só olhei para o lado e só pensei, graças a Deus o meu filho não está aqui comigo. Foi o primeiro pensamento e é o pensamento de todos os pais. E só pensei, pronto, esta cadeira foi para a sucata. Porquê? As cadeiras é uma excelente questão, e que remete novamente para as questões também de segurança, porque muitas vezes tu vês as mães, que tu falas com muitas mães, que dizem que a minha cadeira é super segura. E eu já conversámos com isto fora daqui, que eu te remeto muito a esta questão, como é que as mães sabem que a cadeira é segura? Tiveram algum acidente com a cadeira? Porque o que é que elas sabem tecnicamente da cadeira? Mas todas as cadeiras, independente da marca, foram feitas para um acidente. Ok? Só um. Como os capacetes das motas. Exato. Para um acidente. A seguir tem que ser, a cadeira tem que ser trocada, temos que ter uma nova cadeira. Quer o bebê lá esteja, quer não esteja. A cadeira é feita para um acidente. E a cadeira tem uma média de duração de 5 anos. É para isso que elas são testadas, são para durar 5 anos. Portanto, o mercado da segunda mão, nas cadeiras auto, é uma coisa super complexa e que eu sou muito contra. Porque estamos a falar de vidas
e não há ninguém sério, que possa dizer se aquela cadeira está em condições ou não, a olho nu. A olho nu. Não dá. Tu podes ver se o EPS está estragado ou não, que é aquela coisa que parece esferovite, consegues ver se está partido ou não e alteras o EPS. Mas tu não sabes como é que estão as molas, como é que estão os parafusos, como é que está aquele plástico, se aquele plástico se vai comportar como água em caso de acidente, porque ele tem que estar fluido, não pode ser quebradiço. Isto são coisas que não são observáveis a olho nu. Há coisas que dá para trabalhar em segunda mão, cadeiras auto, não de todo. Não de todo. Por isto, a tua cadeira parecia impecável. Sim, mas ela trancou. Ela trancou na base, ou seja, eu olhei para a cadeira e quando eu tentei tirar eu não consegui tirar. E isso também foi outro alerta. Se ela trancou, é sinal que ela já não está bem. Ela cumpriu a sua missão. Certo. O bebê não estava lá, mas a cadeira cumpriu a sua missão, que era proteger o meu bebê em caso de impacto. E outro fator também é o sol, não é? Se as cadeiras estão muito tempo ao sol, também pode causar mais desgaste. Claro, com mais molas da roupa. Se tu tens uma mola da roupa sempre ao sol, o plástico acaba por ficar ressequido e parte, certo? Isto não é uma grande questão para as cadeiras que estão dentro do automóvel, mas é uma grande questão para os pais que passeiam muito com os ovinhos ou as baby cocks, que é aquela primeira cadeira na rua. Não só faz mal à saúde do bebê, porque há saturação de oxigênio, mas também compromete a segurança da cadeira, porque aquele plástico está a receber raios UV. Nós felizmente temos um país com imenso sol, né? Sim, aliás. Chegamos a finais de novembro e dezembro e temos sempre sol, portanto o plástico fica comprometido. E estamos a mexer com a questão da segurança do bebê. Existem muitas alternativas a passear com os bebés na rua sem ser o ovinho. E voltando à questão de questões de segurança, sabes que há muita perspectiva quando se vai comprar um ovinho, tu sabes, eu já falei muitas vezes contigo sobre isto, que é apalpa-se. Não é? Apalpa-se o ovinho para ver se é fofinho. Há um mindset de que se está a comprar um sofá. Não me lembro de ter feito. Tu não fizeste, não então. Fiz, pois não. Mas nós falámos imensas vezes antes do teu Baby S nascer. E eu já te tinha dito, quando o Baby S nascer é isto e aquilo, certo? Certo, é verdade. Com o ovinho, com o carrinho, com a cadeira. Porque é isto, ou seja, já tenho muito conhecimento. Já tenho muito conhecimento de lidar com pais e eu sei adequar a oferta ao estilo de vida. Sim. Certo? E até ao dia de hoje tu vês que há um match bom com o teu carrinho e contigo. E também com a cadeira alta, só que lá está, também houve muitas conversas entre nós de eu te explicar tudo o que sei sobre segurança rodoviária e tu recebeste. Porque eu acredito que os outros pais que viram para a frente os bebés é porque não têm acesso a esta informação. Porque se tivessem todos, nós queremos proteger os nossos filhos, certo? E então... E conhecia os teus filhos que andavam contra a marcha. E pronto, muito antes de eu engravidar eu já conhecia os filhos da Kátia a andar contra a marcha e já numa idade mais avançada. A Rebeca. Portanto, logo aí também houve aqui alguma sementezinha que ficou. Ajuda imenso nós termos amigos que... ter um grupo à volta que já conseguiu viajar contra a marcha, porque isso dá-nos uma segurança de, ok, o que nós estamos a fazer não é assim tão estranho. Mais desafiante para alguns pais é quando, e eu sei que é, quando eu lhes digo, pronto, eu sei que estou aqui a falar contra a marcha e vocês não têm nenhum amigo que tenha andado contra a marcha, pois não, eles não. Então vocês já acham que vão ser os ETs e os fundamentalistas. Pá, mas relaxem, porque é assim que se faz a mudança, certo? É a minha vida toda, as fraldas. É assim que se faz a mudança, é passo a passo. É passo a passo. É passo a passo. E ter grupos de referência vai ajudando, não é? E nós aqui já somos um grupo de referência. Já, é verdade. Já somos aqui duas mães que andámos contra a marcha e que temos isto muito... Eu já não, querida. Eu ando. Os meus coitados, acho que... Com 9 anos. Com 9 e 11, quer dizer, não, de todos, uma pré-adolescente já não ia acontecer. Mas pronto, já tem um corpo diferente também para andar virada para a frente. Mas pronto, sim, há muitos pais que apalpam as cadeiras, a achar que estão a comprar um sofá, quando há coisas técnicas para ir à procura, muito técnicas, muito específicas de segurança. 5 pontos, não é? Um arnês de... O arnês de 5 pontos, perfeito. Um arnês com 4 cm de largura. Nós conseguimos às vezes encaixar isto de outra forma. Imagina, nós andarmos com uma mochila de 10 kg, super fininha.
Sim, vai magoar. Vai magoar imenso, não vamos conseguir, porque as forças estão a ser exercidas sobre aquela zona. Agora, se tivermos uma mochila que tem 4 cm de largura, a alça, e se ainda por cima vier à nossa cintura, o peso fica mais distribuído, certo? E nós conseguimos andar mais tempo. Consegues imaginar usar um baby wearing com um porta-bebés com... Então, vem até aqui. Certo, com 1 cm de largura não aguentavas. O mesmo acontece com o nosso bebê. Quanto mais largo for o arnês, preferência de 4 cm, mais as forças ficam dispersas. A tal questão do EPS, esferovite que está ali por dentro, que aquilo ajuda a absorver as forças G, são essas coisas técnicas que temos que ir buscar. Vou trazer aqui outro assunto. Eu aproveitei, já que a minha cadeira ficou inutilizada, eu comprei outro modelo da BeSafe, claro, mas desta vez já havia no mercado desta marca uma giratória que ajuda muito a colocar o bebê. Se bem que das primeiras vezes estava tão habituada que Não usaste? Não, e o meu marido só se vira assim, mas porquê é que tu não viras a cadeira? Eu disse, olha, porque não, estou tão habituada, eu toda torta, mas pronto. Que a cadeira vira, obviamente com segurança, e eu posso tirar o meu filho mais facilmente e voltar a colocá-lo. Sim ou não? Giratória? Sim. Depende. Depende da marca, depende da homologação que a cadeira tem. Por exemplo, a BeSafe, que foi a que tu escolheste, foi uma marca que demorou imensos anos a colocar uma cadeira giratória no mercado. Pronto, era isso, porque quando eu comprei a primeira não havia. Agora não. já havia, eu aproveitei. Mas lá está, é mesmo essa a questão, porquê tanto tempo quando há outras já no mercado? Tu sabes que o pessoal da BeSafe são os freaks da segurança, né? Mas os freaks, a cadeira que eu utilizei para os meus filhos é uma cadeira que existe desde 97 e que ganha prémios desde 97 e que, feita em 97, quando existia uma R4404, ela chegou à R129 e passou. Portanto, eles são os freaks da segurança. É tipo a Apple e Windows. Estão muito à frente daquilo que é exigido no mercado e não fazem cadeiras para homologações, nem fazem cadeiras para testes. Eles fazem cadeiras para proteger a vida dos nossos filhos em caso de acidente real. O compromisso deles é que não haja uma criança a morrer numa cadeira BeSafe em caso de acidente real. É este o compromisso deles. Okay? É proteger as vidas e como tal estão muitos passos à frente de qualquer homologação. E por isso é que acabou por ser a tua escolha, imagino eu. O ter uma cadeira giratória, as cadeiras giratórias são potencialmente mais sensíveis a impactos laterais. Sim. Precisam ter reforço. E durante a homologação R4404, as cadeiras que existiam não passaram para a R129. Por exemplo, aqui uma nota, eu tinha realmente a base da BeSafe, esta cadeira já vem com a base incorporada. Eu presumo que seja por essa questão do suporte, não haver margem. Sim, tem a ver a questão do suporte, mas também tem a ver com a forma como a cadeira tranca em 4 pontos, que é para ser mais resistente ao impacto lateral, tem a ver com os reforços que a própria cadeira tem construída e sim, no teu caso, a cadeira giratória é uma opção segura. Mas não sou capaz de dizer que todas as cadeiras giratórias são uma opção segura de todo, até porque há muitas no mercado com a homologação R4404, quer dizer que em caso de impacto lateral a cadeira é muito frágil, depende do acidente, percebes? E depois é isto, às vezes estes comentários, eu tenho uma cadeira, ela é super segura, as pessoas estão a confundir a palavra segura com conforto. Não, o que querem dizer é que o bebê vai confortável naquela cadeira, mas não sabem se é segura até ter um acidente. Pois. Que esperemos que não tenham. Descubram. Sim, esperemos que não tenham, só que a palavra segurança é técnica, tem a ver com os fundamentais da cadeira, tem a ver com coisas muito específicas. O conforto é uma coisa que apalpamos, sentimos, vemos se o bebê está a dormir ou não, só que não é a prioridade. Não é a prioridade. Há mais alguma coisa que tu queiras dizer, alguma mensagem que tu queiras deixar? Sim. É normal que às vezes, depois de ouvir este tipo de conversa do contra-marcha e que vocês não tenham a opção do contra-marcha, que cresçam às vezes uns mecanismos de culpa que não é de toda a intenção. A intenção é dar mais informação, a intenção é que vocês possam fazer escolhas mais conscientes e seguras para os vossos bebés. E se entretanto têm dúvidas, podem sempre falar comigo, que eu vou ajudar ao máximo que posso para, dentro da opção que vocês fizeram e que vos é possível, viajarem de forma mais segura com os vossos bebés, está bem?
Kátia, muito obrigada, Obrigada por um eu. tema tão importante e espero ver-te cá novamente. Também, muito obrigada. Muito obrigada por terem assistido a esta entrevista. Espero que vos tenha sido muito útil. Tal como a Kátia disse, eu reforço aqui a ideia, não é de todo ativar sentimentos de culpa que são muito desinteressantes, é mesmo dizer existe isto e tem base científica. Eu já o senti na pele, sempre tive muito cuidado com a questão da segurança rodoviária infantil, porque é muito importante para mim que o meu bebê esteja seguro. Tomei as minhas opções em consciência, o meu filho está à minha frente, porque eu tenho um filho que gosta muito de contacto também e sei que se ele está inseguro, basta eu pôr esta mão e depois tirar. Eu também tenho um carro automático, acho que isso ajuda na questão de pôr a mão, também deixa essa chega. Espero encontrar-vos aqui então para a semana, gostem, comentem, partilhem esta informação que é muito útil. Se precisarem de saber mais, contactem a Kátia da Bonus Daughter ou na Bona Bebê, eu vou deixar os links aqui na descrição. Subscrevam o canal, ativem as notificações e beijinhos!